E aí eu já risquei a ponta de lá, antes de eu virar o eixo para riscar do lado de baixo, eu vou riscar também da outra ponta, né? Tá aqui a outra roda, essa aqui eu coloquei ela ao contrário, tá o lado de dentro pro lado que está sendo gravado, né? O lado de dentro da roda para vocês, para me mostrar como é que faz. É a mesma coisa, só porque não tem diferença. Só porque na hora de marcar você vai ver como é que eu vou marcar. Porque lá o mião estava para cima. Esse aqui, mião, está deitado, né? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de eu marcar igual eu marquei lá por cima, eu vou marcar de lado. Eu costumo fazer um X. Faço uma bola de um lado, aprendi com meu pai e continuo mantendo. E faço o X. Vou vir cá fazer o mesmo processo, ó. Vou fazer o X na roda também, no mião, não na cambota. Sempre você vai fazer no mião. Por que eu vou marcar? Porque na hora que eu for colocar a roda na espiga, eu sei que essa parte vai ter que estar para cima e essa aqui também vai ter que estar para cima, para mim poder não fazer serviço errado, né? Colocar a roda fora do lugar. Então, para a gente não ficar conferindo toda hora, então a gente já deixa marcado. É um processo que a gente faz para não ter dúvida depois. E também, se acaso a mecha, às vezes você vai pôr o eixo numa roda já muito velha, ela costuma abrir mais aqui, ó, do que assim. Assim está de topo no mião e aqui está na largura. Então aqui costuma abrir mais o vão da mecha do que assim. Então você vai conferir as medidas, assim vai conferir de cá, mas você não, se não você não tomar cuidado, depois você mistura e dá problema aqui na espiga do eixo. Então para isso você já vai marcando e já vai conferir a medida. Do mesmo processo que conferiu de lá, você vai conferir de cá. Aqui, ó, a gente já sabe que é 16,5. Eu já vou vir aqui, vou colocar os 16,5 aqui e vou passar o esquadro para poder a gente fazer um trabalho mais certo, né? Medir no lugar certo, dos dois lados. Então, passei o esquadro aqui. Se você quiser conferir o esquadro da ponta, né? Para ficar mais fácil, para você não ficar medindo fora do lugar. Se for muito fora do esquadro a ponta, eu aconselho passar o esquadro igual eu passei. E aí você fez esse processo, você vai medir, né? Vai pegar a medida. Como lá eu medi estava em pé, aqui eu vou colocar aqui, ó, no sentido das ocas. Então eu vou vir cá, vou medir aqui, ó, tá com 14 centímetros. Medi aqui nos 3 lugares, tá com 14 centímetros. Vou vir aqui no risco de dentro, porque eu estou medindo de dentro, ó, 14 centímetros. Então eu vou colocar 7 para cada lado. Tá aqui os 7. Vou medir do outro lado. 7, 7, 14. Tá medido. Então vou achar a medida para colocar aqui na ponta. É do outro lado da roda, que é o lado que está para fora. Vou vir aqui e vou medir aqui também. Estou medindo em pé. Você vai medir uns 2 ou 3 lugares. Aqui está com 13 centímetros e 1 milímetro, né? Então eu vou vir aqui, vou pôr 6,5 e a metade do milímetro. Eu vim cá, colocar de cá e vou colocar daqui também. Tá medido. Medir. O que eu vou fazer? Mesmo processo que eu fiz de lá. Vou pegar a régua e vou riscar. Apoiar ela no risco que eu fiz aqui, no outro risco aqui, ó. E vou passar o lápis para marcar o desponto que eu vou fazer na espiga. Tem pessoa
que não esquadreja a espiga igual eu esquadrejei. Ele já faz despontado, né? E muitas das vezes, às vezes qualquer um vacilo, um descuido, e ele faz a espiga errada. E aí não tem como corrigir. Então a gente aprendeu que isso aqui é um serviço que você tem que ter um pouquinho a mais de trabalho, fazer aos poucos, tira um pouco, depois tira mais, para não dar problema. Muitas pessoas perguntam por que o meu carro não quer cantar grosso, ou não quer cantar de jeito nenhum, ou canta fino um pouco, canta grosso um pouco. Pode ser da roda, arreia, mal ferrado, mas o principal segredo está aqui, ó, na espiga do eixo e na mecha da roda. Esse é as duas coisas que você tem que estar bem feito para poder você conseguir fazer um carro cantar bonito e cantar bom. Então, assim, grossura de tom do carro, a cantiga, grosso ou fino, degolo. Quanto mais você degolar o eixo e mais grosso ele for, mais grosso ele vai cantar. É raro um eixo grosso, muito degolado, cantar fino, se ele estiver bem arrumadinho na mecha. Vou mostrar aqui uma coisa que eu esqueci de falar, que eu olhei antes e não falei aqui. Vou mostrar aqui o que é. Aqui, ó, vocês podem ver que o eixo tem um trincado, mas é pequeno, né? Então, tanto faz eu colocar a cavia nesse sentido, quanto aqui, é uma conta só. É uma coisa que você vai ter que prestar atenção e controlar na hora que você for fazer a espiga, né? Então, aqui também eu já, depois que riscou, eu marquei a ponta, o risco aqui, ó. Por que que eu marquei aqui? Porque a hora que eu virar o eixo e riscar de cá, eu vou passar o risco na ponta, né? Então, aí não precisa de eu ficar olhando de cabeça para baixo para poder saber aonde é que está o risco. E uma outra coisa que eu fiz, ó, eu medi aqui, ó, foi 13 centímetros e 8 milímetros, né? E na ponta aqui foi 13. Então eu marquei aqui, ó, 13,8, 13 centímetros. Porque a hora que eu virar o eixo, não precisa de eu medir aqui, ó. Não precisa de eu medir de novo. Tá medido, então eu vou fazer esse processo. E outra coisa, muita gente, por que você já não risca dos dois lados? Já não risca aqui e não risca de cá? Porque eu vou cortar esse pedaço aqui fora. Então, se eu riscar daqui, agora, eu vou perder o risco. Então, primeiro, eu vou tirar de dois lados. Depois que eu tirar, passar a plana, tudo arrumadinho, fazer o acabamento, aí eu vou riscar para tirar aqui também. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Aqui tá sadio, né? Vou mostrar a ponta de lá. A ponta de lá, ela não tá perfeita para colocar a cavia em qualquer sentido, né? Então aqui, ó, se eu colocar a cavia aqui, essas pontas aqui vai arrancar fora, ó. Isso aqui, ó, principalmente essa aqui, ó. Isso aqui vai arrancar fora, porque do sistema que a gente faz a cavia aqui. Então, aqui tá sadio, ó. Eu vou fazer a cavia aqui. Por isso, eu marquei de cá aqui, ó, o X e tá lá no mião. Então, o que que acontece? O mião vai ficar nesse sentido. Então, eu vou colocar a cavia sempre no sentido contrário do mião. Fica de travesso com o mião, né? Então, eu vou colocar a cavia aqui. Então, por isso é que eu escolho a ponta, né? Para mim não ficar colocando cavia na onde às vezes tá arrebentado demais. Então, a gente tem como evitar. E aqui está o mesmo processo, ó. Passei o risco, marquei ali, ó, tá medido também, ó, 14 e 13,2 na ponta. Então a gente agora vai virar o eixo e riscar do outro lado.